sabia bem da dolorosa condição que aqui vinha encontrar. Está consciente, portanto, de que a sua mensagem provocará conflitos. E conflitos houve mesmo. Abundantes, sangrentos, interpessoais e coletivos, brigas de família, perseguições inquisitoriais, turbulências internas, cruzadas, e até guerras de maior porte, em torno de seus ensinamentos ou que lhe tenham sido atribuídos. Mais uma de suas importantes contribuições oferece Puech a propósito do Logion 16, ao retomar para exame o termo solitário, monacos, em grego, que também figura nos Logia 4 e 23. Escreve Puech. Monacos é, definitivamente e por certo, segundo nos parece, a palavra-chave do vocabulário técnico específico ao nosso documento, Evangelho de Tomé. Nela se condensa e culmina todo um sistema de especulações, que se definiria muito bem como uma espécie de gnose encrática. Em outras palavras, a gnose seria um sistema de ideias dominado pela mística da unidade. Cautelosamente, adverte o erudito autor que essa é uma conclusão algo prematura ou, pelo menos, provisória. De minha parte, entendo-a perfeitamente admissível como proposta interpretativa. Para o gnóstico, o grande problema do ser é estar separado da divindade e a meta, intensamente desejada, a reunificação com ela. 17. Jesus disse: Eu lhes darei o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido tem ouvido, o que a mão jamais tocou e o que não alcançou o coração do homem. Não resta dúvida de que, mesmo dentro do quadro ético-religioso que encontrou no seio do povo que escolheu para recebê-lo, Jesus tinha consciência do poder renovador de sua mensagem. Respeitou a estrutura básica da religião praticada em Israel, pregou nas sinagogas por onde andava, cumpriu até alguns dos ritos e preceitos que a lei mosaica impunha. Ao mesmo tempo, contudo, trabalhou ativamente para mudar a ideia que se fazia da divindade. Em lugar de um Deus severo, rígido, belicoso, implacável e ciumento, propunha a figura de um pai austero, sim, mas amoroso, pronto a compreender e perdoar nossas fraquezas. Sem faltar ao respeito com os procedimentos básicos do culto judaico, combateu com veemência o excesso de legalismo, a submissão cega ao ritualismo e a maneira hipócrita adotada por muitos que mantinham as aparências, mas eram como sepulcros caiados, cheios de podridão íntima. Por isso, propunha uma filosofia de vida profundamente renovadora, como nunca tinha sido vista ou praticada. Dizia coisas que ninguém ouvira até então. Ofereceu às multidões carentes situações concretas que ninguém testemunhara, como poder tocar com as mãos o corpo sádio de um ex-leproso. O impacto de sua mensagem foi tão significativo que colocou no coração de muitos emoções e propósitos que nunca ali haviam estado. O Logion é de grande beleza e transparência. 18. Os discípulos disseram a Jesus: Dize-nos como será o nosso fim. Jesus disse: Já descobriram vocês o princípio para procurarem saber como é o fim? Pois onde está o princípio, aí estará o fim. Feliz aquele que se coloca no princípio, ele conhecerá o fim e não provará a morte. O problema aqui suscitado é amplo e complexo. Os discípulos desejam saber da destinação final do ser, ao cabo do longo processo da busca. Jesus está ciente, contudo, de que não encontrará neles condições suficientes de conhecimento para explicar-lhes em que consiste essa destinação última que corresponde a uma integração do ser evoluído em Deus. Para que pudessem entender esse mistério seria preciso conhecer, na sua insondável profundidade, o mistério maior das origens. A vida é cíclica, sai de Deus e a ele retorna. Sem ter conhecimento de como se passaram as coisas naquele momento inicial em que o primeiro passo é dado para a imensa jornada cósmica, como entender a condição da chegada? O conhecimento dessas verdades supremas constitui o objetivo maior do processo evolutivo. Alcançado esse patamar de sabedoria,
O ser não mais provará a morte, ou seja, liberta-se da necessidade de retornar à condição carnal, na qual está sujeito à morte, tanto no seu aspecto biológico como na sua conotação tipicamente gnóstica de bloqueio intelectual acarretado pelo envolvimento com a matéria. No Logion de número 49 sublinhado, o mesmo conceito cíclico da vida é destacado. Felizes os solitários e os eleitos, porque encontrarão o reino. Vocês, de fato, saíram dele e ele retornarão. Poeste confessa a dificuldade em traduzir corretamente o termo copta correspondente admite que a palavra francesa solitaire não é a melhor, mas a que mais se aproxima. A versão em língua inglesa, publicada por Enek também decidiu por essa palavra, solitary, embora não lhe faça ressalvas, como poeste. Este é que propõe outros termos e expressões igualmente cabíveis, como sozinho, isolado, celibatário, continente, único ou unificado, revertido a si mesmo e à unidade. No contexto do gnosticismo, creio mais adequado o sentido último, ou seja, o de que solitários são os que conseguiram, segundo a terminologia gnóstica, fazer de dois um, voltar à unificação como o todo, depois de estar separado dele. O que, aliás, está sugerido na frase com a qual o Logion se encerra. Porém, no Logion número sublinhado 50 que a poesia alcança o seu mais alto nível de transcendência, ao apresentar em linguagem de insuperável beleza o conceito cíclico da partida e do retorno. Assim, 50. Jesus disse, se lhes disserem, de onde vêm vocês? Respondam, nascemos da luz, lá onde a luz nasce de si mesma, ela se ergue e se revela na sua imagem. Se lhes disserem, quem são vocês? Digam, somos seus filhos e eleitos do Pai vivo. Se lhes perguntam, qual o sinal do Pai que está em vocês? Digam-lhes, é um movimento e um repouso. Esse texto de singular plasticidade é também de insondável profundidade. Sem tentar explicar a quem não o poderia entender, a origem e destinação final dos seres, o dito informa que todos viemos da luz e ela voltaremos. Não a luz criada, mas a incriada, gênese causa primeira da vida, energia pura, inteligente e criadora que está ali, majestosa, mas invisível. Ela é intocável e inatingível na sua essência, dado que somente se revela naquilo em que se manifesta, na projeção de sua imagem. Podemos, pois, entender essa energia criadora como um Pai vivo que coloca um pouco de si mesmo, sua imagem, em tudo quanto nele tem sua origem. E como se demonstra que viemos todos desse Pai, que está em nós, como diz o texto, pela evidência de que pulsamos nele, como coisa viva. Sua luz central nasce de si mesma, as outras manifestações de vida existem no todo, sustentadas pela fagulha que vive em cada um. Movimento não há sem uma força que o produza. Cessada a aplicação da energia, cessam a força e o movimento. O movimento do ser humano é, contudo, incessante, sendo, portanto, sustentado por um impulso permanente. Mas há nele fases de repouso, como o coração, que descansa uma fração de segundo entre uma batida e a seguinte. O termo repouso merece algumas reflexões. Ao que se depreende do exame das diversas situações em que ele é empregado, o repouso está na integração na divindade, transitoriamente em breves momentos de meditação ou definitivamente quando, percorrida toda a caminhada evolutiva, o ser volta para Deus. Do que parece legítimo inferir-se por contraste que movimento é o processo mesmo da busca, durante o largo espaço de tempo em que o ser trabalha seu espírito a fim de redimir-se. Depreende-se, aliás, do Logion seguinte, o de número 51, que os estágios de repouso parcial convertem-se, um dia, em repouso final, no seio da luz, quando nos tornamos um com ela. Não um repouso beatífico, ocioso, apático, mas o repouso na paz, afinal conquistada para sempre.
Vejamos. 51. Seus discípulos lhe disseram: quando chegará o repouso dos que estão mortos e quando virá o novo mundo? Ele lhes disse: aquilo que vocês esperam já veio, mas vocês não o conhecem. Confirma-se, portanto, que a conquista final, a paz definitiva está ao alcance de todos aqui e agora, ainda que transitória, sem necessidade de esperar por um dia especial ou ir a um local específico. Toda a questão se resume em saber buscar esse repouso através da ampliação incessante do conhecimento. A resposta, como se observa, é dada no contexto da pergunta, que coloca em discussão também a realização externa do reino, ou seja, quando virá o mundo novo. Que seria esse mundo novo senão a projeção externa do reino de Deus, afinal construído na intimidade de cada um? Renovado o ser, renova-se também o mundo em que ele vive. A repetida experiência histórica confirma essa verdade elementar, a de que será sempre infrutífera a tentativa de renovar os mecanismos de interação social, política, econômica e religiosa de fora para dentro, implantando reformas ditadas por leis humanas sem que o ser atinja na sua intimidade, a maturidade e o repouso na paz de Deus. A harmonia externa será a decorrência da que se construir na intimidade do ser, não a promotora desta. O termo repouso tinha relevante significação no sistema de ideias do cristianismo primitivo e, logicamente, do gnosticismo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que vossos pecados sejam perdoados e deste modo venham da parte do Senhor os tempos do repouso. Art. 3,19. Traduções mais recentes, como a da Bíblia de Jerusalém, preferem o termo refrigério, bem menos expressivo. Minha preferência fica com repouso, com a ressalva de que não se trata do repouso celeste da teologia tradicional. Este se reduz a uma bocejante e interminável ociosidade. Os teólogos esqueceram-se de inventar uma atividade para o habitante do céu. Observamos, assim, que, abstraídas incongruências, enxertias e deformações, deliberadas ou involuntárias, sempre tão difíceis, mas não impossíveis de identificar, há notável coerência e unidade de concepção na filosofia exposta no texto copta atribuído a Tomé. O ser traz, em germe, toda a sua potencialidade evolutiva, tanto quanto a intuição da meta a atingir, que se resume em seu retorno à luz, de onde saiu. Esse modelo ou projeto preexiste à manifestação do ser na carne seria, na terminologia gnóstica, a imagem que nos cabe traduzir em realidade. A certeza da preexistência independente de espaço, tempo e matéria assegura ao ser esclarecido e alertado, o vivo, uma visão ampla e tranquila do processo mesmo da vida, que falta aquele que se mantém envolvido na matéria, o morto. A existência na carne é meramente episódica, de vez que mesmo nela todos estão mergulhados no contexto da eternidade, ainda que não na coeternidade divina. Somos imortais e eternos depois de criados, não antes de sê-lo, depois de saídos da luz, individualizados e dotados de um plano evolutivo que prevê o retorno como que compulsório às nossas origens. Os caminhos a percorrer, o ritmo a imprimir ao processo, as opções a fazer e as responsabilidades a assumir constituem decisão pessoal de cada um, deixada ao sabor de seu livre-arbítrio. A compulsoriedade da destinação é o elemento de controle, a presença do determinismo finalista, sem o qual o livre-arbítrio seria absoluto, a ponto de subverter a ordenação cósmica que prevalece tanto nas leis da física como nas da ética. Esse mecanismo evolutivo seria impraticável sem o dispositivo das vidas sucessivas, tantas quantas necessárias ao aprendizado e às correções de rumo. Isso porque, embora possível em princípio a evolução em linha reta, sem erros ou vacilações, as responsabilidades assumidas em decorrência dos desvios cometidos ao longo da jornada reduzem, com as reparações, o ritmo de amadurecimento espiritual, retardando, por via de consequência,
a reintegração na luz. Sintomaticamente, nada encontramos nos canônicos que corresponda, em importância e profundidade, ao conteúdo dos Logia 18, 49, 50 e 51. Vagas referências aos filhos da luz figuram em Lucas 16,8 e em João 12,36. Neste, mais aproximada da concepção gnóstica, enquanto tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. Na verdade, conceitos como o da preexistência de todos os seres, e não apenas de Jesus, da redenção resultante de um trabalho pessoal, em vez de coletiva, suscitada messianicamente das vidas sucessivas, em lugar da criação de um espírito para cada nascimento na carne, são inaceitáveis à teologia ortodoxa. A admissão de qualquer desses preceitos acarretaria danos irreparáveis às estruturas doutrinárias da Igreja, em consequência da invalidação de dogmas vitais à estabilidade do edifício teológico. As teologias não mudam nem evoluem depois do longo e sofrido processo de consolidação, elas simplesmente se tornam obsoletas e morrem após não menos longo e sofrido processo agônico, apegadas às suas bases administrativas, políticas, sociais e econômicas, que costumam sobreviver às ideias para cuja sustentação foram criadas e implantadas. 19. Jesus disse: Feliz aquele que era antes de ter sido. Se vocês se tornarem meus discípulos e ouvirem minhas palavras, aquelas pedras lhes servirão. Há, em verdade, 5 árvores no paraíso que não se movem no verão nem no inverno e suas folhas não caem. Aquele que as conhecer não provará a morte. Este Logion também ensina a doutrina da preexistência do ser, em outras dimensões, antes de se ligar a um corpo de carne. Está nele implícito o conceito das vidas sucessivas ou, no mínimo, o da preexistência do ser. Entre uma existência e outra há uma pausa, durante a qual o espírito realiza profundo trabalho de autoexame e reflexão a fim de avaliar o que fez até então e o que precisa e pretende fazer dali em diante para dar prosseguimento ao seu processo evolutivo. Poucos, no entanto, têm consciência dessa vida intermediária, ou seja, do que ocorre durante essa pausa no mundo póstumo, na condição que antecede a existência seguinte. Em verdade, a vida é um só fluxo, contínuo e ininterrupto, com uma fase em que o espírito imortal está acoplado ao corpo material, na Terra ou em outros sistemas, alternada com outra, fora do contexto material. Como era de se esperar, não encontramos nos canônicos um dito correspondente a este Logion, como os há em relação a tantos outros. Coincidência ou não, este também cuida da preexistência do ser, ideia que os fundadores da teologia ortodoxa rejeitaram inapelavelmente. É que, no entender desses teóricos, havia necessidade de reservar o conceito para construir a doutrina da divindade de Jesus. A ideia de movimento sugere a de transitoriedade. Quem se move está a caminho, em busca de algo que ali não se encontra, do contrário, se deteria. Já a ideia de repouso após a busca indica que foi encontrado, afinal, aquilo que se procurava, tanto quanto a pausa mais curta sugere o achado de uma verdade parcial, de um conceito digno de exame, mas que ainda não é a verdade final. Dentro desse esquema, as pausas vão se alongando gradativamente, enquanto se espaçam as existências da carne, sempre restritivas e educativas. Atingida a meta do processo evolutivo, o ser encontra o repouso final em Deus, lá onde a luz nasce de si mesma, como diz de maneira irretocável Logion 50. O conceito da transitoriedade da vida na carne está contido na maravilhosa síntese do Logion 42, quando Jesus diz a seus discípulos apenas 2 palavras da maior relevância e profundidade: sejam transeuntes. Estamos aqui de passagem, trabalhando, aprendendo, construindo um futuro de paz. Não estamos aqui para ficar, para deitar raízes, agarrarmos-nos à matéria, sermos por ela dominados e manipulados,
mas para nos libertarmos dela para sempre. Este, aliás, é conceito essencialmente gnóstico e que foi levado ao exagero, pois a matéria passou a ser considerada uma espécie de maldição ou castigo, quando é instrumento de trabalho que serve ao processo evolutivo. A consciência dessa transitoriedade proporciona a visão mais nítida da realidade espiritual e consequente desapego aos apelos da matéria, riqueza, poder, dominação, busca obsessiva de prazeres. A partir de um patamar mais elevado de evolução, o ser começa a ter consciência desse estado de coisas e sabe que já existiu alhures, na carne ou fora dela, antes de outra vez mergulhar em novo corpo físico para mais uma experiência na Terra. É a esse aprendizado em busca de conhecimento mais amplo e profundo dos enigmas abertos da vida que Jesus convida aqueles que não apenas desejarem ser seus discípulos, mas os que quiserem ouvir o que ele tem a ensinar e aplicar o aprendido às diversas situações da existência. Ele se dirige, pois, como afirma em várias outras oportunidades, não apenas aos que escutam, mas aos que têm ouvidos de ouvir. Alcançado o nível libertador da evolução, a criatura aprende a utilizar-se corretamente das forças e leis da natureza, tratando-as com o respeito que merecem sem usá-las para promover interesses pessoais egoísticos. O simbolismo dessa conquista figura na imagem de que até as pedras servirão àqueles que sabem delas se utilizar adequadamente. Não me arrisco, porém, a uma tradução para o símbolo das 5 árvores do paraíso. Podem ter algo a ver com os 5 sentidos da percepção como querem alguns. Pois fala dos 5 sentidos espirituais, os 5 membros da alma, ou, conforme consta de um texto maniqueu preservado em chinês, a natureza é luminosa e primitiva imanente no ser. Este último entendimento é o que me parece mais aceitável. Pelo que entendo, a expressão 5 árvores do paraíso significaria, portanto, a correspondência, no espírito, dos sentidos básicos do ser enquanto na carne que serviriam para avaliar os progressos feitos contra um modelo arquetípico ideal, que cada um de nós teria em si mesmo à espera da realização. Confesso, porém, que me faltam as chaves apropriadas para abrir o sentido desta passagem. 20. Disseram os discípulos a Jesus, diga-nos a que se assemelha o reino dos céus. Ele lhes disse, assemelha-se a um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, mas que, ao tombar sobre a terra cultivada, produz um grande galho e se torna abrigo para as aves do céu. O enunciado da parábola não difere muito do que consta dos sinóticos e o sentido é, sem dúvida, o mesmo, o de que a verdade é qualitativa e não quantitativa e que mesmo parcial, fragmentária, poderá produzir surpreendentes resultados. A enganosa insignificância da semente de mostarda serve para chamar a atenção para aspectos aparentemente irrelevantes que podem ser de grande valor. É situação diversa daquela figurada no Legião 8, que aconselha jogar fora o peixe miúdo, a fim de aproveitar corretamente o peixe grande. Em confronto um com o outro, podemos entender que não se deve decidir pela simples aparência. Coisas minúsculas podem ser muito importantes ou sem nenhum valor, conforme a situação em que se apresentam. Tanto na parábola dos peixes miúdos, porém, quanto na da semente de mostarda, os diminutos fragmentos de sabedoria e conhecimento somente se tornam úteis quando desenvolvidos, trabalhandos, amadurecidos. O peixe grande e o galho, de vez que há sempre uma finalidade útil em vista. O peixe, para alimentar, o galho de mostarda, para abrigar os pássaros, mas desde que tenham crescido. 21. Disse Maria a Jesus, a que se assemelham teus discípulos? Ele disse, assemelham-se a crianças que residem num campo que não lhes pertence. Quando chegar o dono do campo, ele dirá, saiam do meu campo. Eles se desnudam na presença do dono e lhe entregam o campo. Por isso eu digo, se o dono da casa sabe que o ladrão virá, ele velará enquanto este não vem e não deixará que ele penetre na casa de seu reino mansão real,
segundo Poesch, a fim de carregar seus bens. Vocês, contudo, velem a face do mundo, cinjam a cintura com grande força para que os ladrões não encontrem meio de chegar até vocês. Porque, a vantagem com a qual vocês contam, eles encontrarão. Que haja entre vocês um homem prevenido. Quando o fruto amadureceu, ele veio rápido, com a foice na mão e o colheu. Quem tem ouvidos de ouvir que ouça. O logion é extenso e hermético, dando a impressão de que dois ditos diferentes foram postos juntos, sem conexão aparente de sentido entre eles. Por entender assim, Rodin desdobrou em 2, 21 e 21. Ao sentido do primeiro afigura-se de mais fácil compreensão. Os aprendizes da verdade devem agir com a pureza e a inocência das crianças, conscientes, no entanto, de que trabalham em campo que não lhes pertence e que nem precisa pertencer-lhes, pois já vimos no Logion 42 que somos transeuntes, passageiros na face da terra. Nada nos pertence aqui, recebemos por empréstimo, como pulseiros, aquilo de que necessitamos para desempenhar a tarefa que nos cabe enquanto mergulhados na matéria. No momento em que o dono da seara precisar do campo para outra qualquer finalidade ou para doá-lo a alguém mais, cabe-nos entregar prontamente o terreno emprestado, mas não apenas isso, até as vestes que nos cobrem. Ao partir desta vida, o espírito despe o corpo de carne. A dramática observação acerca do desnudamento oferece curiosas implicações. Foi o que fez Francisco de Assis, por exemplo, ao deixar cair as roupas ricas, que ficavam naquela fase da vida que ele abandonava para sempre, a fim de prosseguir seu trabalho a lures, sem rancores, sem temores, sem falsos pudores, na luminosa pureza da inocência. Esta, aliás, é frequentemente associada à espontaneidade da infância, fase em que o espírito retornado à carne ainda não se revelou na plena força de suas virtudes ou imperfeições. Esse estado de renúncia e de total desapego às coisas materiais é condição que Jesus fixa para o aprendizado daqueles que desejam honestamente tornar-se seus discípulos. Ainda uma palavra, neste Logion, em vez de Jesus dizer espontaneamente uma frase, narrar uma parábola ou, ainda, responder uma pergunta dos discípulos. Quem pergunta é Maria. Outra referência a Maria aparece no último Logion, o de número 114. Rodin lembra-se, em primeira opção, de Maria, a mãe de Jesus, e admite que possa ter sido outra das várias Marias mencionadas nos evangelhos. Não há dúvida, porém, de que se trata de Madalena, que desempenha importante papel, segundo o testemunho de vários textos gnósticos. O tema tem amplitude que ficaria fora de proporção no contexto de simples comentário aos Logia, que desejamos manter em limites aceitáveis. Quanto à segunda parte do Logion 21, a parábola dos ladrões, vamos encontrar no Logion 103, uma observação que parece ajudar na decifração daquele. Diz o de número 103. 103. Jesus disse: Feliz o homem que sabe a que horas da noite virão os ladrões, pois assim ele se levantará, reunirá suas forças e cingirá a sua cintura antes que eles entrem. O texto, mesmo um tanto mutilado, deixa entender a importância de que se reveste estar o ser alertado e na expectativa do que possa acontecer de mal, para se defender com propriedade. Encontramos em Mateus 24,42 a 43, dito semelhante, mas não aplicado da maneira que se depreende dos Logia 21 e 113, sim como um estado de alerta para a hora em que o Messias bíblico, representado pelo Cristo ressurreto, voltaria para estabelecer o reino de Deus na terra. Está em Mateus. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais.
Este é um excelente exemplo para demonstrar-se que situações de ditos autênticos podem ter sido utilizados nos canônicos para dizer coisa bem diferente do que significaram originariamente. A advertência sobre a vigilância também no orai e vigiai é ensinamento de caráter geral para que não nos deixemos envolver pelo mal e não regra transitória passada àqueles que, no primeiro século, ficaram na expectativa do retorno do Messias glorificado, segundo profecias adaptadas à situação. O mal parece sempre à espreita porque ainda trazemos no acervo de nossas imperfeições os encaixes aos quais ele se acomoda com facilidade se não estivermos atentos e vigilantes. Por isso, a hora em que podemos nos deixar envolver é incerta e perigosa como o ladrão, este porque nos rouba os haveres, a invigilância porque nos priva da paz de espírito. Vemos, ainda, no Legião 21, infine, que mesmo a pessoa razoavelmente evoluída, fruto maduro, corre o risco de pôr a perder importantes conquistas espirituais, porque, em momento de invigilância, alguém chegou rápido e envolveu nas teias do mal. 22. Jesus viu umas crianças que mamavam. Ele disse aos seus discípulos: estas crianças assemelham-se aos que entram no reino. Eles lhe disseram: então, tornando-nos crianças, entraremos no reino. Jesus lhes disse: quando vocês fizerem de dois um e fizerem o interior como o exterior como o interior, e o que está em cima como o que está embaixo, e quando fizerem do masculino e do feminino uma só coisa, de sorte que o masculino não seja masculino e que feminino não seja feminino, quando fizerem dois olhos em lugar de um olho, e uma mão em lugar de uma mão e um pé em lugar de um pé, uma imagem em lugar de uma imagem, então entrarão no reino. O Legião 22 proporciona todo um programa de trabalho e não apenas de aprendizado, dado que pressupõe a correta aplicação do conhecimento, gnosis, adquirido. Ele tem de suscitar na intimidade do ser as modificações sem as quais não se conquista o estado de espírito caracterizado como reino dos céus, ou seja, o império das leis cósmicas ou divinas, não apenas em nossa intimidade, mas no ambiente em que vivemos. Como se observa, as modificações são profundas e radicais. Não basta o estado de inocência desarmada da criança, primeiro porque esta ainda não demonstrou que realmente trazem-se de um distante passado, pode ser um santo ou um acelerado. Segundo porque, mesmo tomada nas limitações de uma existência, a criança ainda nada fez que a credenciasse ao que os gnósticos chamam de repouso, em Deus. E isso ficou bem claro quando os apóstolos formulam a segunda pergunta, no pressuposto de que bastaria tornarem-se crianças para alcançar o reino. Jesus responde com uma extensa e complexa programação de autoaperfeiçoamento. Vamos tentar colocá-las em interpretação ordenada. Antes, porém, a observação de que Rodin opta pela condicionante se no início de cada frase. Se reduzirdes 2 a 1. Se fizerdes o de cima como o de baixo. Etc. Prefiro manter o quando da versão francesa de Puech, Lorsky, bem como da versão inglesa publicada por Enek, Wen. O se é uma possibilidade, o quando uma certeza. O que significa que todos podem conseguir a realização final do reino de Deus. Vejamos, então. 1. Fazer de 2 um. O ser humano é considerado, como em outras oportunidades, desligado da luz que o gerou, pelo menos, afastado dela. Embora nada exista senão em Deus, o mergulho na matéria cria bloqueios que arrastam o ser desprevenido e não evoluído a uma espécie de alienação de Deus. Há passagens, que ainda veremos, nas quais Jesus fala do estado de embriaguez em que encontrou praticamente toda a humanidade. Essa embriaguez ou alienação precisa ser extinta, num esforço de reunificação com a divindade. Em outras palavras, temos de, pelo menos, manter viva a consciência de que somos parte integrante daquele que nos criou e nos sustenta. Isto fazer de dois, Deus e a criatura uma só coisa. Como se poderia, de fato,
chegar ao estado de maturidade caracterizado como reino dos céus sem esta noção básica. 2. Fazer o interior semelhante ao exterior e vice-versa. Entendo que isso signifique trazer para dentro de si a ordem, a paz e o equilíbrio implícitos nas leis naturais e, em seguida, projetar esse estado de coisas nas estruturas sociais e políticas que regulam, enfim, o sistema de intercâmbio na comunidade em que vive a pessoa. Em suma, projetar, no exterior, o reino dos céus construído na intimidade do ser. 3. Fazer o que está em cima igual ao que está embaixo. E uma complementação do dito anterior, dado que a unificação implica uma integração cósmica, na qual não existe em cima nem embaixo, como aprendemos em Einstein. 4. Fazer do masculino e do feminino uma só coisa. Este constitui outro ponto importante do programa evolutivo e consta também no Logion, número 114 sublinhado, que para aqui trazemos, a fim de comentá-lo em conjunto com o de número sublinhado 22 que estamos analisando. Diz o 114, o último, aliás. 114. Simão Pedro lhes disse, que Maria saía do nosso meio, pois as mulheres não são dignas da vida. Jesus disse, eis que eu a guiarei para fazer dela homem, a fim de que ela também se torne um espírito vivo, semelhante a vocês, homens. Pois toda mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. É um tanto chocante a entrada deste Logion pela expressa hostilidade de Pedro em relação a Maria, evidentemente, a Madalena. De fato, a mentalidade da época considerava a mulher ser inferior. Eram muitos os que chegavam a pensar que a mulher não era dotada de alma, de vez que a narrativa da Gênese a caracteriza tão irrelevante que Deus se esquece de a criar e só percebe que era uma espécie de mal necessário quando notou que Adão precisava de uma companheira. Numa improvisação de última hora, resolveu retirar um pouco do material de que fora feito Adão, no caso, uns pedaços de costela, para elaborar o corpo de Eva. Paulo também é acusado de confinar a mulher na sua posição de sujeição, uma presença, mas não uma voz, pelo menos em público. Era para ser vista, não ouvida e, mesmo vista, discretamente, motivo pelo qual não deveria enfeitar-se demais nem vestir-se com espalhafato. Eram severas as normas de comportamento ditadas à mulher naquela época. Paulo recomenda que, se não entendessem alguma coisa na igreja, deixassem para perguntar aos maridos, em casa. Nas sinagogas ficavam segregadas e sem acesso à área reservada aos homens. Mesmo dentro desse contexto rígido, a atitude atribuída a Pedro é hostil. Aliás, parece mesmo ter havido problemas de relacionamento entre Pedro e Madalena, segundo outros escritos gnósticos, como o Evangelho de Maria. A doutora Elaine Pageus observa que, à vista deste Logion, os homens formavam o legítimo corpo da comunidade, ao passo que a participação das mulheres somente era permitida depois de assimiladas aos homens. É realmente o que diz o texto, mas em confronto com o Logion 22, notamos que o 114 não está redigido de maneira correta. Não é que a mulher tenha de transformar-se em homem para tornar-se digna da vida. O que é preciso é que o masculino não seja masculino e o feminino não seja feminino. Em outras palavras, há que superar a fase de polarização sexual. Melhor ainda, que as energias habitualmente canalizadas para a atividade sexual tenham outra destinação. No mito da criação de Adão e Eva, Deus desdobrou o ser em dois, macho e fêmea, porque assim exigia o processo de reprodução da espécie. Os gnósticos entendiam que a reunificação constitui importante etapa do processo evolutivo. Não para fazer da mulher um homem e deste uma mulher, mas promovendo em ambos um equilíbrio de forças. Esta doutrina é coerente com o que se sabe do mecanismo das vidas sucessivas, segundo a qual o ser renasce num sexo ou no outro para que adquira as experiências correspondentes. Mesmo porque, nos estágios mais elevados da carreira evolutiva,
não estará o ser sujeito aos repetidos renascimentos na carne e, portanto, não terá mais necessidade do dispositivo reprodutor. Não é sem razão que se caracteriza aqui um debate estéril como a discussão em torno do sexo dos anjos. Se considerarmos o anjo como ser altamente evoluído, de fato, não será homem nem mulher e sim uma criatura espiritual, no qual o problema do sexo não mais ocorre da forma e com as funções com as quais o conhecemos. Nesta mesma ordem de ideias, lembra a doutora Pageus que, mesmo em linguagem especificamente cristã, certos textos gnósticos, em lugar de descrever um Deus monístico e masculino, falam de Deus como uma díade, que integra tanto o componente masculino como o feminino. Logicamente que para tornar-se um com este ser supremo, a criatura também precisa sintonizar-se com essa condição, nem bissexuada, nem assexuada, na qual não há ocorrência caracteristicamente sexual, menos ainda qualquer espécie de polarização. Deus cria porque tem em si mesmo as energias apropriadas para isso, ao passo que na criatura o processo de cocriação precisou ser desdobrado para que, da união dos complementares, surgissem condições para o prosseguimento das oportunidades de vida na matéria. Cessada essa necessidade, o ser reverte a sua primitiva condição de não polarizado. Fazer olhos em lugar de um olho é ter a visão ampliada, apta a contemplar adequadamente as duas faces da vida, a espiritual e a material. Quanto a transformar mão, pé e imagem em mão, pé e imagem, não me atrevo a uma interpretação. Faltam-me as chaves certas para abrir o segredo. 23. Jesus disse: eu os escolherei um em cada 1.000 e 2 em 10.000 e eles serão um só. Este elogium parece evidenciar que a grande massa humana ainda atravessa estágios evolutivos primitivos. Somente um em 1.000 teria condição mínima para eleição ou escolha como discípulo a fim de receber conhecimentos mais profundos. Os números indicam ainda que a escolha vai ficando mais difícil na massa remanescente, dado que o segundo eleito deve sair de um grupo de 10.000 e não apenas de 1.000, como o primeiro. Desses dois, Jesus promete fazer um, ou seja, guiar seus passos para que se reintegre na luz, tornando-se um com ela. Poesch adverte que a expressão só está empregada no mesmo sentido em que foi usada no Logion 16, onde vimos que o termo copta monacos não quer dizer apenas sozinho, solitário, isolado, mas também revertido a si mesmo e à unidade. Há, portanto, dois tipos de reunificação, uma consigo mesmo, outra com Deus. 24. Seus discípulos disseram: faz-nos conhecer o lugar onde tu estás, pois necessitamos procurá-lo. Ele lhes disse: aquele que tem ouvidos, que ouça. Há luz dentro de um ser de luz e ele ilumina o mundo todo. Se ele não iluminar, as trevas se fazem. Inicia-se o dito com uma observação curiosa, quando os discípulos se referem ao lugar onde Jesus está, ao que parece, no momento em que conversam. Ora, são vários os textos gnósticos que resultam de diálogos, autênticos ou imaginados, entre Jesus, após a sua morte, e os discípulos que permaneceram no mundo. Essa realidade, fartamente documentada em escritos canônicos, como Atos dos Apóstolos, Epístolas de Paulo, Pedro e João, bem como no quarto Evangelho, é confirmada nos textos gnósticos, especialmente no Evangelho de Maria. Pageus admite a possibilidade de uma comunicação direta de Jesus, através de Madalena em transe. Em lugar de responder de maneira direta a perguntas acerca do local onde ele se encontrava, Jesus prefere dizer que a luz divina está dentro de cada um de nós, mas aquele que ignora isso continua vivendo em trevas. Em outras palavras, o caminho para se chegar onde ele, Jesus, está, consiste em fazer brilhar a luz que trazemos na intimidade do nosso próprio ser, carregada de um potencial quase ilimitado de expansão, dado que é capaz de iluminar o mundo todo. E isso é estritamente verdadeiro, nada hiperbólico, pois unidos ao núcleo central,
onde a luz nasce de si mesma, partilhamos desta e é também nossa luz que ilumina o mundo. Retornamos, portanto, ao tema da imagem que cada um traz em si como um projeto a ser realizado através do conhecimento e da vivência. Esse modelo ou projeto Pruitt considera, acertadamente, a meu ver, como próprio a cada discípulo, a cada eleito e expressamente dada como preexistente, imperecível, não manifestada. Além disso, acho o eminente pesquisador, ainda que com reservas ditadas pela falta de uma demonstração, que essa imagem seria o próprio anjo ou duplo segundo a gnose valentiniana que constitui espécie de veículo do espírito. Essa concepção, um tanto difícil de ser apreendida pelos que lhe são pouco familiarizados, está explicitada com clareza linear nos textos de Allan Kardec, nos quais o anjo ou duplo denomina-se perispírito e tem precisamente a função de atuar como elemento de ligação entre o espírito e o corpo físico e, por conseguinte, interagir com o mundo em que vive. Mais do que isso, estaria coerente o conceito do perispírito com o de imagem, no sentido de uma programação kármica, o projeto a ser implementado na existência terrena, naquilo em que afeta a elaboração do corpo físico e interferências com os dispositivos genéticos. 25. Jesus disse: ame seu irmão como a sua própria alma, vê-lhe por ele como pela menina de seus olhos. O amor fraterno apresenta-se aqui numa profunda identificação com o próximo que, mais do que irmão, deve ser considerado como nossa própria alma e cuidado como a luz de nossos olhos. Na sua singela beleza e concisão, este elogio tem direito a merecido destaque. Ao mesmo tempo que constitui um dos fundamentos da doutrina de Jesus, ele atesta com a sua presença no Evangelho de Tomé que o gnosticismo corretamente interpretado e praticado jamais seria mero conjunto de especulações filosóficas para deleite intelectual, como afirmam alguns. Em todas as instituições de natureza religiosa, no passado e ainda hoje, encontramos sempre tendências teóricas, especulativas, algo divorciadas da prática que constitui, afinal de contas, a motivação e o objetivo de qualquer sistema evolutivo. O gnosticismo certamente não escapou a esse tipo de desvio ideológico, mas os textos de Tomé nos dão testemunho de uma doutrina de transparentes disposições éticas e humanistas, na qual a solidariedade constitui componente vital ao programa de libertação do espírito de seus vínculos limitadores com a matéria. 26. Jesus disse: o cisco no olho do seu irmão você vê, mas a trave no seu olho você não vê. Quando retirar a trave dos seus olhos, então você verá como retirar o cisco do olho de seu irmão. O dito aparece também em Mateus 7,3-5, com redação semelhante. O sentido é claro: antes de tentar corrigir os outros, tratemos de nos consertar a nós mesmos. Atenção, porém, só porque temos defeitos, isso não quer dizer que deixemos de ajudar ao próximo. Defeitos e imperfeições não nos impedem de servir, pelo contrário, indicam que é preciso servir mais e melhor para corrigi-los em nós. É muito saudável, contudo, termos consciência deles. Como corrigi-los sem admiti-los? 27. Jesus disse: se vocês não jejuarem em face do mundo, não encontrarão o reino. Se não guardarem o sábado como sábado, não verão o Pai. O dito, como os demais, é uma simples anotação para ser desenvolvida oralmente. Lembrete, ou roteiro para uma palestra e, por isso, fica às vezes um tanto enigmático, quando não hermético. Jejuar perante o mundo podemos imaginar o que seja, algo como estar no mundo, mas não pertencer a ele, renunciando aos seus atrativos, que poderão fortalecer em vez de afrouxar os laços que prendem o espírito à matéria, da qual quanto mais cedo libertar-se melhor. Essa é uma das constantes da pregação gnóstica, a ideia do espírito aprisionado na matéria. Mas que será guardar o sábado como sábado? Sabemos que o sábado era dia de repouso, de oração e de recolhimento para meditação,
durante o qual não se fazia o trabalho habitual da semana. Imagino que a recomendação seja no sentido de que não fossem ultrapassados os limites do razoável na observação de tais preceitos, que muitos exageravam. Disse certa vez o Cristo que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Invertida a ordem natural das coisas, o sábado deixava de ser um benefício para ser mais um elemento escravizador da criatura às contingências artificiais criadas pelo severo código de procedimento vigente. Nesse sentido, o sábado não deveria ser mais do que isso mesmo, um dia da semana separado para a meditação e o repouso. 28. Jesus disse: Estive no meio do mundo e me manifestei a eles na carne. Encontrei-os a todos bêbados e nenhum deles com sede, e minha alma sofreu pelos filhos dos homens, pois eles são cegos em seus corações e não enxergam que vieram ao mundo vazios e vazios procuram sair do mundo. Agora estão bêbados e só se arrependerão quando abandonarem o vinho. Aí temos outro dito em que Jesus parece falar já na condição de espírito, ou seja, após a morte na cruz. Dado que se refere a si mesmo em situação passada, estive no mundo e acrescenta que encontrou os seres humanos como que adormecidos na matéria, alienados nela, esquecidos de sua condição espiritual e, mais que isso, desinteressados de qualquer aprendizado ou conhecimento, sem sede. Confessa singelamente o sofrimento que lhe causou a observação de que não só estavam cegas as criaturas acerca da realidade espiritual como ignorantes de que vieram para um trabalho de realizações e conquistas pessoais e, como nada faziam para cumprimento de tais programações, voltariam à vida espiritual, no mundo invisível, de mãos vazias, tal como vieram, sem nada terem realizado de concreto. Continuavam, pois, alienadas e só poderiam dar início a um trabalho regenerador em si mesmos depois de despertas, e que não voltassem a se enlear nas ilusões do mundo. Profunda lição em emocionada palavra de compaixão. 29. Jesus disse: Se a carne foi feita para o espírito, é maravilhoso, mas se o espírito foi feito por causa do corpo, isso é a maravilha das maravilhas. Quanto a mim, contudo, maravilho-me disto, de que tão grande riqueza tenha sido colocada nesta pobreza. Aqui vemos Jesus contemplando a obra de Deus. É evidente para ele que o corpo material foi organizado para servir de habitação temporária, sejam transeuntes, disse ele, ao espírito. Observa, porém, que, reversamente, o espírito foi criado para que o corpo pudesse desenvolver suas potencialidades. Aristóteles distinguia a potência do ato, ou seja, de um lado, o plano, o projeto e a possibilidade da realização e de outro, a concretização. Jesus vê com clareza a interação espírito, matéria e matéria, espírito, mas se deixa maravilhar ainda mais de que uma potência tão grande quanto o espírito, fagulha divina, de possibilidades praticamente ilimitadas de evolução e conhecimento tenha podido ser acoplado a mero bloco de matéria viva, perecível, transitória, efêmera. O ser imortal, dotado de energia incorruptível, habitando um corpo corruptível e descartável. É também um momento de humildade este. Sendo tão grande e emancipado por completo das limitações humanas, Jesus ainda se detém aqui e ali, por um momento, para contemplar extasiado a obra insuperável de Deus. 30. Jesus disse: Onde há 3 deuses, eles são deuses. Onde há 2 ou 1, eu estou com ele. O dito está na categoria dos herméticos e esotéricos. Ficaria mais claro, entendo eu, se sofresse pequena cirurgia redacional, com exclusão da expressão 2 ou, isto é, se a segunda frase se referisse a apenas um Deus. Teria havido aqui uma enxertia. Acho defensável a hipótese, dado que a palavra final do dito está no singular. Explico-me. A primeira parte condena o politeísmo, ao declarar que se trata apenas de um panteão de inexpressivos deuses pagãos, sempre que há mais de um.
Na segunda frase explica-se que Deus é único e este Deus único ele, Jesus, está unido. Da maneira que está, a frase é gramaticalmente incorreta. Se realmente fossem dois ou um, os deuses, ele estaria com eles, não com ele, no singular. Pois também considera enigmático esse logion, entende, porém, que Jesus pretendeu dizer que está sempre junto de seus fiéis, sejam dois ou três, onde quer que estejam reunidos. Se a ideia é realmente essa, teríamos em Mateus 18,20, uma redação de sentido mais claro. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Com devido respeito pelo eminente professor Puech, não vejo a conexão entre o texto de Tomé e o de Mateus, que lê naquele a tese da ubiquidade e onipresença de Jesus considerando a mesmo básica a cristologia do Evangelho de Tomé. É que Puech estabelece estreita vinculação de sentido entre o Legion 30 e o 77 que não vejo eu. Para mim, portanto, o Legion 30 continua fechado ao entendimento e eu não disponho das chaves apropriadas. 31. Jesus disse: nenhum profeta é aceito em sua cidade. Um médico não cura aqueles que o conhecem. O dito inicial, ninguém é profeta em sua terra, é bastante conhecido e se encontra nos sinóticos. Seu complemento acerca do médico constitui novidade, se é que se pode dizer isso de um texto que ficou preservado 1600 anos. Também essa é uma grande verdade. O médico desconhecido, de outra cidade, de um grande centro onde outro país goza de prestígio, do qual entre os locais e familiares não desfruta. Os sinóticos colocam o dito ao narrar a visita de Jesus a Nazaré, que os modernos pesquisadores e estudiosos acreditam ser mesmo sua cidade natal. Pelo menos, ali viveu ele alguns anos, na infância e juventude. Quem o conhecera nesse tempo poderia conceder-lhe as credenciais de um profeta, e mais, do Messias prometido. Pois não era ele aquele menino, filho do carpinteiro e não eram seus irmãos e irmãs dali mesmo. Então, curiosamente, Mateus acrescenta que ele não conseguiu realizar muitos milagres em Nazaré, por causa da incredulidade deles, o que se ajusta à segunda parte do dito, segundo a qual o médico com quem nos familiarizamos não parece suficientemente bom para cuidar de nossas mazelas. O milagre, contudo, não acontece somente àquele que crê. 32. Jesus disse: uma cidade construída sobre uma elevada montanha, e, fortificada não cairá, nem poderá permanecer oculta. O sentido parece ser o de que um ser evoluído e sábio colocasse, mesmo que não o deseje, em posição de relevo e destaque todos o veem, mas é preciso também que se mantenha vigilante para ficar a salvo dos ataques e, se atacado, não venha a ceder. Não nos deixeis cair em tentação. Ensinou ele no Pai Nosso. 33. Jesus disse: aquilo que você ouve com um ouvido e com o outro, proclama de cima dos telhados. Com efeito, ninguém acende uma lâmpada para botá-la debaixo de um alqueire, nem pô-la em local escondido, mas no lampadário, para que quem quer que entre e saia, veja a sua luz. O logion parece uma continuação do anterior ou uma explicitação dele. Realmente, aquele que atingiu o nível adequado de conhecimento e sabedoria põe-se inevitavelmente em destaque e se expõe a um assédio, que pode ser incômodo e um tanto perturbador, mas não deve guardar egoisticamente para si mesmo todo o seu conhecimento. A sabedoria deve servir para iluminar também caminhos alheios. A imagem literária, segundo a qual os que entram e saem vejam a sua luz, é muito feliz e adequada para figurar que uma pessoa desse nível é procurada por muitos que desejam aconselhar-se com ela e pedir orientação para seus problemas pessoais. Esse tipo de assistência espiritual não deve ser negado, porque é parte da tarefa daquele que já conseguiu para si um pouco de iluminação. Não se trata, pois, de exibição e sim da singela aceitação de uma realidade que a própria pessoa construiu em si mesma e que está sendo utilizada para servir ao próximo.
Tão seguro é o status espiritual dessa pessoa que o dito declara que mesmo estando à vista de todos, sem poder ocultar-se, é uma cidadela, fortificada,